Senhoras e senhores, Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? Pra gente que é fã de uma história que foi escrita através de livros e adaptada pro cinema, a gente tem uma coisinha que a gente sofre, né, chamadas adaptações cinematográficas. Claro, a gente sabe que não dá pra colocar 100% do livro no filme. Por exemplo, Harry Potter e a Ordem da Fênix ficaria com 8 horas, 42 minutos e 37 segundos. Eu assistiria sem problema nenhum, mas, né... Então a gente leva algumas coisas em consideração e acaba aceitando, afinal o que nós vamos fazer, né? Nós vamos lá, bater na porta de quem fez e ó, refaz. Enfim, acho que vocês já entenderam, né? Só pelo título do vídeo já dá pra saber. 10 coisas que mais incomodam um fã de Harry Potter, 10 coisas que mais me incomodam. Eu tenho certeza que te incomoda isso, se você lê os livros, isso incomoda você. Toda vez que você vê algumas das coisas que serão faladas nesse vídeo, tenho certeza que você assiste com uma dorzinha no coração, assim, falando por quê? Então você que não é inscrito, já deixe de ser trouxa e se inscreva, botãozinho vermelho, vai, se inscreve aí, vem fazer parte da família de bruxões do Caldeirão Furado, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Número 1, eu tenho certeza que incomoda todo fã de Harry Potter, certeza absoluta. Os olhos de Lilian Potter criança. Velho, a história inteira, todo mundo que conheceu os pais do Harry quando vivo e conheciam ele falava: nossa, Harry, você é a cara do seu pai, exceto pelos olhos, você tem os olhos da sua mãe. A gente cansou de ouvir isso, foi falado umas 537 vezes, todo mundo falou isso. Pelos olhos, iguais aos da sua mãe. Tenho os olhos da minha mãe. Exceto os olhos, claro, você tem os olhos da minha mãe, é. E aí chega lá em Relíquias da Morte parte 2, o que nós temos? Nossa, Harry, como seus olhos são parecidos com o da sua mãe, hein, cara? Eu fico me perguntando por quê. Talvez a menina era alérgica à lente? Beleza. Dinheiro pra comprar lente vocês tinham, certeza absoluta. Sem contar que existem programas de computador pra mexer na cor do olho, né? Pra deixar ele da cor que a gente quiser virtualmente, de uma forma digital. Mas não, a gente chega lá em Relíquias da Morte parte 2, coração destruído que tá acabando, né? Último filme, e agora aí me vem um tapa na cara desse olho castanho escuro da Lilian Potter. Eu só me pergunto uma coisa, J.K. Rowling, onde você tava que você deixou isso acontecer, mulher? Me explica. Número 2, cara, isso me incomoda de uma maneira tão profunda, assim, é sério, me incomoda real. Toda vez que eu tô assistindo aos filmes e eu vejo isso, eu fico tipo... Por que fizeram isso? Sério, por quê? Os comensais da morte voadores, eles voam e sai aquela fumacinha preta, legal, né? Ficam invisíveis. Ó, mó fácil fazer isso, né, mano? Pô, são bruxos. Bé! É aí que você se engana, mano. Sabia que os únicos bruxos que eram capazes de voar sem o auxílio de criatura, vassoura ou qualquer outra coisa é Lord Voldemort e Severo Snape? Eles são os únicos. Lembra lá em Relíquias da Morte, na Batalha dos Sete Potters, quando eles vão transferir o Harry Potter da Rua dos Alfeneiros pra Toca? Então, vocês veem que o Voldemort tá voando, não tá? Que a varinha do Harry reage. E aí no livro o Harry fala espantado, ele tava voando, mano. Como isso? Meu Deus, o Voldemort tava voando sem nada. Ele é muito bruxão mesmo. E aí as pessoas ficam, nossa, mas é impossível isso e tal. Então, que a gente conhece só o Voldemort e o Snape. Nem sei se o Dumbledore conseguia fazer isso. Se bem que o Dumbledore é o Dumbledore, né, mano? Ele consegue qualquer coisa. Eu sei que isso é cinematográfico, era pra dar um efeito e tal, mas se você vê a quantidade de pessoas que acha que bruxo voa assim de boa, com a maior facilidade do mundo, tipo pó mágico da Sininho, mano, é absurdamente grande. E uma coisa que me incomoda lá em Harry Potter e a Ordem da Fênix é quando a Ordem chega lá no ministério pra batalha, tá o pau quebrando, e aí eles aparatam lá dentro, tipo, naquela luz branca, aquela musiquinha de anjos cantando, tipo... Ah! Tipo, eu sei que é pra ilustrar quem era o mocinho, quem era o vilão, mas, sei lá, me incomoda muito isso. Isso me incomoda realmente de verdade. Sabe por quê?
Porque o Dumbledore aparatando, você não vê que é assim, ó, tipo, a Hermione aparatando, o Newt aparatando. Porque o Moody, a Tonks, o Lupin, os caras brilham quando aparata. Vocês estão confundindo isso daqui, é Harry Potter, não é Crepúsculo não, meu irmão. É zoeira, pessoal que gosta de Crepúsculo, nada contra. 3. A morte de Lord Voldemort e os seus olhos verdes. Mano, vocês já viram que eu tenho problema com olho, né? Esse negócio de olho, mano, me incomoda muito. Pra quem leu os livros de Harry Potter, sabe que os olhos do Voldemort são vermelhos, mano. Vermelho. Vermelho. Pedra Filosofal já começou errado, porque ali o olho dele já era vermelho e ele não tinha nariz, ele já tinha fendas no lugar do nariz. E ali em Pedra Filosofal ele ainda tem uma napa, dá pra ver o narigão dele. Mas beleza, primeiro filme, né, de boa, a gente aceita. No retorno, lá em Cálice de Fogo, quando ele retornar, vai retornar com o olho vermelho. Senta lá, vai retornar com o olho vermelho mesmo. Poxa, não querendo ser implicante, sabe? Eu só queria ver o olho dele vermelho mesmo assim, ó, real, como tinha que ser, como é descrito no livro. Eu sei que não dá pra fazer 100% fiel, mas imagina quão mais aterrorizante seria um Voldemort de olhos vermelhos. Mas eu entendo a adaptação, eu sei que eles deixaram verde porque por questões de cor, por questões de sei lá, de preguiça, não sei o que eles fizeram, mas queria vermelho. E quanto à morte de Lord Voldemort, meu Deus, o que foi isso? Ele virando poeira, virando purpurina, cara. Eu sei que eles fizeram isso na intenção de fazer uma cena ficar legal em 3D, mas só que eles atribuíram ao Voldemort uma morte que ele não merecia ter, sabe? Uma morte como se ele fosse algo extraordinariamente acima de um bruxo, e ele não era isso. No livro ele morre da forma mais humana possível, fica lá o corpo dele estirado no chão, no meio de todo mundo, no grande salão de Hogwarts. Só que no filme eles simplesmente fizeram ele virar pó. Quarto, o olho de Alastor Moody. Mais uma vez, o olho. No livro, inclusive se você pega a capa de Ordem da Fênix, atrás tem a ilustração e, mano, tem só um olho, não tem aquela tirinha segurando, sabe? Me dá uma impressão meio de que aquilo é mecânico, sei lá, e não é, entendeu? Não é um negócio mecânico, é um olho mágico que o Alastor Moody tem. Ele coloca lá o bagulho e fica girando lá na cara dele, e é muito da hora, eu queria ter visto isso. Inclusive até tem imagem de uma máscara que eles fizeram, mas eu acho que, não sei se incomodaria muito o ator e eles resolveram mudar, resolveram colocar do jeito que é no filme, mas essa tirinha de couro aí, meio que pirata com tampão, só que ao invés de tampão tem um olho, confesso que me irrita um pouco. Número 5, o esquecimento do elfo doméstico mais querido do mundo que vocês respeitam, o Dobby. O Dobby é apresentado pra gente lá em Harry Potter e a Câmara Secreta e ele vem aparecendo nos livros, ele aparece em Cálice de Fogo, Ordem da Fênix, Enigma, ele aparece em todos, praticamente, só em Prisioneiro de Azkaban que eu não lembro, mas talvez ele apareça, não lembro mesmo. Mas nos filmes a gente só volta a ver o Dobby lá em Relíquias da Morte, já veio, o bichinho tá prestes a morrer, né? Mas beleza, isso eu até tranquilo. O que me incomoda mesmo é que assim, quando um elfo ele é libertado, o Dobby, no caso do Dobby, quando ele foi libertado pelo Harry, lembra lá que ele deu a peça, a meia dele, tá? O Lúcio entregou, libertou o Dobby. O Dobby ficou muito feliz e ele vivia comprando roupinha, ele usava corrente, usava várias toucas, uma em cima da outra, porque pra ele era a maior alegria do mundo. Aí você olha o Dobby aí, olha o Dobby, olha. O Dobby tá naquele trapo ainda, mano, que é uma marca da escravidão do elfo. Pô, pelas barbas de Merlin, gente, coitado do elfo, ele já foi escravo, se ferrou a vida inteira. Quando liberta ele, ele pode ter umas roupinhas legais, bonitinhas, e coloca esse sapatinho, é um sapatinho. Sapatinho esse. Nossa, que legal, olha o sapatinho, mas o elfo tá lá com a roupa de trapo, de mendigo. E o monstro lá com a roupa com trapo igual dele. O monstro sim usava o trapo porque ele era um elfo doméstico escravo ainda, e o Dobby não, o Dobby era livre, porque tinha que deixar o Dobby livre, como um elfo livre, com roupinhas de elfo livre, porque eu queria ver o Dobby bonitinho, cheio de roupinhas. Número 6, a aparência de Guy Weasley. O Guy, irmão mais velho do Ron, sabe? O primeiro filho dos Weasley, aquele que toma umas dentadas do Greyback e fica com a cara machucada. Pois é, no livro ele é descrito cabelo compridão, com rabo de cavalo, usa um brinco de dente na orelha. Poxa, olha que da hora, todo rebelde. Aí no filme,
é esse Guy todo engomadinho aí, mano. Tipo, tirou a característica inteira do personagem. Além do que, nos livros o Harry conhece ele faz tempo, viu ele lá na ala hospitalar quando ele foi mordido pelo Greyback, arranhado pelo Greyback, lá em Enigma do Príncipe. Mas no começo de Relíquias da Morte parte 1, quando eles vão transportar o Harry, o Guy chega e fala: prazer, Harry, eu sou o Guy Weasley, devo isso a um lobisomem. Tipo, migão, a gente já se conhece, tá louco? Eu sei que pra quem não leu os livros, aquela era a apresentação do personagem, mas entenda que nesse vídeo eu estou falando como um fã que leu os livros e queria ver o personagem do jeito que tava no livro. Só isso, não tô falando que tá errado, beleza? Número 7. Vamos falar da amada de Guy Weasley, né? A queridinha Fleur Delacour. A Fleur não me incomoda muito não, ela até lembra um pouco a maneira que ela é descrita no livro. Uma coisa que não faz sentido nenhum é que ela é escolhida lá pro torneio Tribruxo, né, pra representar a Academia de Magia Bombatons, mas no filme ela só grita. Mano, primeira tarefa, beleza, não mostra, mas se mostrasse ela ia estar gritando, com certeza. Na segunda tarefa, o Grindelwald puxa ela lá, beleza, isso acontece no livro também, mas ela tá toda estabanada, desesperada lá. No labirinto, a bicha tá mais perdida que cego em tiroteio, ela não sabe pra onde vai e já tá no maior desespero. Aí o que ela faz? Quando o Harry volta lá, depois de tudo que aconteceu, tá com o corpo do Cedrico, adivinha quem é a primeira a gritar? Mano, eu acho muito injusto o que fizeram com a personagem, sabe? Porque pra ela ser escolhida pro torneio Tribruxo é porque ela era uma bruxa muito capacitada. E no livro a gente sabe disso. Tanto que ela teve um papel fundamental na Batalha de Hogwarts. Só que aí nos filmes não, colocaram ela como uma menininha desprotegida e frágil que só sabe gritar. Número 8. E talvez isso cause alguma indignação em você. Não é nem que eu acho isso uma adaptação ruim, é que me incomoda pelo fato de não ser fiel à descrição. O lobisomem em Harry Potter no filme, quando o Lupin passa pela transformação ali, é um lobisomem ok, dá medo, você olha assim, você fala, Jesus, Maria, José, crente, Deus Pai Todo-Poderoso. Inclusive, eu, se um bicho daquele na minha frente, irmão, das duas uma, ou eu morria de antecipação pelo susto, ou eu me cagava inteiro. Só que, se liga nessa ilustração aí do Pottermore, que fala dos marotos e tal. O lobisomem em Harry Potter, ele tem a aparência muito semelhante com a de um lobo normal. O que diferencia o lobo de um lobisomem é o seu focinho, que é mais curto, e os seus olhos são mais abertos, né? Porque lobisomem é a mistura do... fica com a mistura ali do homem, né? Da genética humana, então é o que diferencia. Além dos instintos, é claro, o lobo ele não ataca um homem pra matar, o lobisomem ele ataca pra matar independente de quem seja, ele quer matar. O lobo não, ele só ataca pra ou defender a alcateia, ou alimentar os filhotes, ou proteger, mas não, ele não tá de boa assim e fala, um humano, vou matar. Não, isso não acontece, mas acontece com o lobisomem. Então, é uma coisinha que incomoda assim só pelo fato de não ser fiel à descrição, mas eu acho que é um lobisomem ok, o lobisomem dos filmes, eu gosto. Eu só acho ele meio, aquele rabicozinho dele meio estranho, mano. Número 9, o labirinto da terceira tarefa do torneio Tribruxo. Mano, isso me incomoda demais. Sério. O torneio Tribruxo, ele tem que ser uma parada sanguinária, porque no livro tem esfinge, tem explosivim, tem criatura rodo lá dentro. A esfinge, mano, se o Harry não resolvesse o enigma, ela ia arrancar a cabeça dele, velho. E aí no filme o Harry só corre de umas plantas muito loucas que formam as paredes lá, aquelas plantas venenosas, malucas, que saía dando tapa em todo mundo. O Harry só faz isso. Beleza que ele luta lá contra o Krum, né, que tá enfeitiçado, tá sob efeito da maldição Império e tal, mas só, tipo... E aí eu senti uma falta, assim, me incomoda um pouco ver... Queria ver pelo menos a esfinge, sabe? Tipo, sei lá. Por que vocês não colocam a cena do jeito que tem que ser, mano, diretores? E por último, e não menos importante, o que mais me incomoda em Harry Potter, em todos os filmes, desde Pedra Filosofal até Relíquias da Morte Parte 2, que é quando aparece a cena, né? Quando tem a cena desses personagens, eu fico extremamente... Eu respiro fundo assim e falo... Eu não falo, mentira, eu fico sem palavras até. Os pais do Harry, a Lilian e o Tiago. Mano, eles morreram com 21 anos de idade. Alguém me explica por que o Tiago parece que tem 53 e a Lilian 47? Que idades exatas que eu falei agora não, eu chutei na verdade. Enfim,
Eles tinham 21 anos quando morreram, mano. Tipo, ó, eu sou mais velho do que a Lilian e o Thiago quando eles morreram, você entendeu? E o cara que vocês colocaram lá pra fazer o Thiago e a mulher pra fazer a Lilian, eles estavam mais pra avô do Harry do que pai, né, velho? E isso me incomoda profundamente. Me incomoda, eu acho que incomoda alguns de vocês também. Lembrando que talvez eu tenha exagerado um pouco, nem é pra tanto assim as adaptações, nem é uma coisa tão ruim do que a gente tenha que reclamar, mas lembrando que essa é a minha lista, é o que eu acho, eu, Caco Cardassi, acho ruim nos filmes, que poderiam ter sido feitos de uma maneira melhor. E você, nesse quesito assim de fidelidade, de adaptação, o que você acha pior? Claro, além das cenas, que eu vou fazer um vídeo das cenas que mais fizeram falta, logo logo vai estar no canal, o roteiro já tá prontinho. E também vou fazer o das cenas desnecessárias, que inclusive eu pedi hoje lá no Facebook. Hoje não o dia que vocês estão assistindo, hoje o dia que eu tô gravando, eu pedi lá no Facebook que a galera contribuiu pra caramba, vai ser bem divertido esse vídeo, tô muito ansioso pra gravar inclusive. Mas é isso aí, bruxão, o vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido, não esquece de dar aquele like maroto pra ajudar o Caldeirão Furado, vamos dominar o mundo bruxo e o mundo trouxa também, vamos fazer os trouxas virarem bruxos e é isso, eu sei que não dá na teoria, né, não dá pra um trouxa virar bruxo, mas vamos trazer aqui pro canal e aí é todo mundo bruxão aqui. Nós nos vemos num próximo vídeo. Fiquem na paz e mal feito feito.